Olá, gente querida! O programa Entre Elas e Deus vai falar hoje sobre o tema Quando a mente adoece o corpo. E por isso nós estamos com uma convidada especial aqui, a Cristine Tim Lima, que é psicóloga. Isso. Bem-vinda, Cristine. Obrigada. Obrigada. Legal. A Cristine, que é a nossa irmã da Igreja Luterana e que vai conversar com a gente sobre esse tema. E olha só, todas combinando aqui de cor rosa. Eu destoei um pouco, mas tem rosa também no uniforme, tá tudo certo. E a Tânia vai fazer uma participação especial hoje no programa, agora no início, trazendo aquela reflexão que sempre está presente aqui e que é da Bíblia. Elas Falam de Deus, que está à venda na Editora Concórdia, em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil e a Liga de Servas Luteranas do Brasil. E o texto fala justamente sobre o que nós vamos conversar. E foi escrito por uma irmã nossa da Igreja Luterana, faz parte das devoções que estão nessa Bíblia. Quando a mente adoece o corpo. Muitas vezes sofremos de dores profundas e nenhum médico encontra causas físicas. Então, o diagnóstico: sua doença é de fundo emocional. Como assim? Emoções afetam o corpo? Sim, podem afetar. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida, conforme Provérbios 15:13. Mente e corpo são um sistema só, governado pelo cérebro. Este, ao perceber emoções fortes, descarrega hormônios que afetam as funções do organismo. Quem já não teve sintomas físicos ao receber uma má notícia ou amargar uma perda, como tonturas, taquicardia, náuseas ou dores de barriga? Essa fase é chamada de somatização. Caso a tensão nervosa ou a repressão das emoções permaneçam por tempo prolongado, o desequilíbrio no organismo pode desencadear danos em algum órgão mais sensível, como úlcera, asma, hipertensão ou tendinite. Nesse ponto, a somatização já se tornou doença psicossomática. Devido a essa interligação, o tratamento também deve contemplar corpo e mente, medicamentos, dieta alimentar, mas também atendimento psicológico. A fé é um instrumento poderoso, mas é preciso ter cuidado para não rotular o sofrimento como falta de fé. Cristãos como Martinho Lutero também padeceram. Lutero sofria de constipação e já sabia: pensamentos soturnos acarretam males físicos. Quando a alma está oprimida, o mesmo acontece com o corpo. Cuidando do organismo, da mente, do espírito, estaremos buscando saúde e paz. E, principalmente, estaremos zelando pelo nosso corpo, que afinal é o templo do Espírito Santo, que vive em nós e nos foi dado por Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e nos consola com a alegria da vida eterna com Deus. E a alegria faz bem à saúde. Provérbios 17, 22. Então, essa mensagem já trouxe um resumo, mais ou menos, de tudo que nós vamos falar aqui, né, Tine? Verdade. Tine, eu falo Tine porque é de casa já, Cristine. Já, isso. E o que a gente vê também, e que às vezes infelizmente acontece na igreja, é que as pessoas acham que quando se tem algum problema da mente, isso quer dizer que a pessoa está com falta de fé. Então, infelizmente, as pessoas pensam mesmo que ter algum problema mental, qualquer um psicossomático ou alguma doença mental tem a ver com a fé e não tem. Qualquer cristão vai adoecer como uma pessoa que também não é na fé em Cristo adoece, né? A diferença é como ela vai conduzir a doença, né? Vai fazer toda a diferença. Então ajuda mesmo. Vocês profissionais veem que um cristão é diferente de um não cristão frente a esses problemas? Sim, a gente nota a diferença, bem importante essa diferença, né? Porque ela aparece na forma como a pessoa se comporta perante a doença e também na forma como ela muitas vezes consegue superar e até mesmo ter alguns benefícios que a mente do cristão produz, talvez fisiologicamente, né?
em favor de uma recuperação mais plena, mais rápida, mais tranquila, né? Porque o cristão, ele vai ter mesmo uma tranquilidade pela fé, pela oração, né? Eu acho que Pelo é essa coisa da contato. confiança, né? De Uhum. você Da confiar em Deus, que Deus confiança. conduza a tua vida, né? Sabemos que Exatamente. não vamos ficar livre de doenças ou de passar por maus momentos, mas Perfeito. Deus vai estar presente, né? Acompanhando o nosso tratamento, seja de qual forma for, né? Exatamente. E tem estudos mostrando isso, né? Que a tranquilidade do cristão é um aspecto já estudado cientificamente, né? Mas também, claro, os efeitos da oração, a gente sabe, também já foram estudados e evidente que a ciência ainda não tem respostas, porque se percebe claramente, né, o quanto Deus age em favor de restabelecer um cristão, muitas vezes em uma situação que aparentemente era já perdida, né? Uhum. Quando o médico diz, olha, não tem solução, e mesmo assim, lá pelas tantas, o paciente reage e fica bem, e o médico mesmo às vezes diz, olha, isso é um milagre de Deus, não tem Sim. explicação médica ou científica para o que está acontecendo, né? Uhum. E claro, da mesma forma também a psicossomatização às vezes é um enigma, né? Tanto para a ciência, para o médico, para os profissionais da saúde, né? Para as pessoas em casa, para os pais das Uhum. crianças que adoecem, porque o nosso corpo reage também às nossas emoções, todo tipo de emoção, e ele pode fazer sintomas a partir dessas emoções também, né? Pois é, Tini, explica pra gente então o que que é doença psicossomática. A doença psicossomática, ela é quando já está o corpo realmente com sintomas fisiológicos de algo que no início era somente mesmo um conflito emocional ou uma dor emocional, um problema bem psicológico, né? E que o corpo, na verdade, pela via da não elaboração psíquica, por não poder verbalizar, por não poder deixar transparecer muitas vezes alguma emoção, o corpo se encarrega de traduzir, né, em sintomas esse tipo de emoção. Por exemplo, o medo mesmo, né, que é facilmente sentido por todos nós quando Uhum. a adrenalina, como a leitura da Tânia diz, né, os hormônios entram na corrente sanguínea, a adrenalina já está a mil agindo, o hormônio do estresse também, o cortisol, muito comum hoje em dia na vida de todos nós, está ali atuando e fazendo com que o coração acelere, a pressão já se altera, já começa a ter a pressão alta, né? Uhum. O suor excessivo, muitas vezes uma náusea, uma tontura, uma fraqueza, um desmaio, algo do tipo que pode ser bastante importante, assim, em termos físicos, mas que começou a partir de uma emoção, né? Uma doença mais psíquica do que física. Acaba no corpo, mas ela inicia na mente. Mas isso é diferente daquela coisa do travar de medo, né? É, Ou ele começa é por aí. parecido. O travar de medo talvez seja uma crise de ansiedade muito intensa, né? Uhum. Ainda não é uma doença psicossomática, né? É uma crise de ansiedade mesmo, E isso talvez um não, ataque de pânico, aham. E isso né? não quer dizer que vá se transformar numa doença Não, psicossomática, né? não. A doença psicossomática, ela pode aparecer muitas vezes a partir de fragilidades também que já existem no nosso organismo, né? Cada um tem um ponto fraco. E é Uhum. importante a gente saber que sim, a gente vai ter um ponto mais vulnerável do nosso organismo. Alguns é o estômago, uma gastrite nervosa, o outro vai ter uma enxaqueca, o outro vai ter hemorroidas, o outro vai ter as aftas que a minha filha tem. É Quando mesmo? em tempos de provas e estresse, ela fica muito cansada, muito estressada, final de semestre. Aí ela já vem, ai, mãe, olha só, tô cheia de afta de novo, tô com a boca doída, né? É um sintoma psicossomático, né? Já virou uma doencinha psicossomática ali, mas que tudo bem ela
controla, porque ela sabe que é um ponto frágil, cai a imunidade, diminui a resistência física, né? E aquele ponto mais vulnerável provavelmente vai ser o primeiro a se manifestar, né? E mesmo tendo uma mamãe psicóloga em Ah, casa. sim, todos nós, com psicólogo, sem psicólogo, cristãos, não cristãos, estamos sujeitos, né? Somos humanos. A diferença, eu acho que é saber lidar mesmo. Quando acontece. É saber lidar, reconhecer, essa é a Uhum. diferença. Quando alguém tem esse diagnóstico de psicossomático, é muito difícil alguém aceitar ou não aceitar isso, assim, Sim. desse De diagnóstico, que é, de que é um uma problema doença psicológico. psicológica. Porque mas eu sinto a dor, eu tenho essa dor. Como que pode ser? É muito difícil porque a dor existe, né? O paciente sente de fato e os exames são feitos e não aparece realmente nenhuma doença, nenhuma anomalia, nenhuma anormalidade. E muitas vezes o médico diz: olha, isso é coisa da sua cabeça, você está tendo uma psicossomatização de algum conflito, alguma emoção. A gente vai ter que ver melhor, eu vou te encaminhar. E muitas vezes o paciente fica revoltado, fica brabo, fica achando que o médico está muito errado e procura outro médico e outro, porque, claro, de fato, talvez ali na comunicação ele tenha entendido que é só resolver na mente que tudo vai ficar bem, né? Não é Uhum. exatamente isso que o médico está dizendo quando ele diz que você está psicossomatizando, né? Não tem como a gente, muitas vezes, resolver. Então agora eu não quero mais ficar doente, eu vou trabalhar a minha mente. Não. Não está diminuindo A o gente problema. não é culpado Isso. por estar doente, Uhum. né? Mas a gente poder compreender que sim, que as nossas emoções, elas são muitas vezes causadoras de algumas fragilidades e disfunções fisiológicas, isso é importante, né? Então, aos poucos, as pessoas estão começando a entender melhor como é que acontece isso e sabendo lidar melhor, aceitando um pouco melhor, mas ainda é bastante complicado para a maioria das pessoas, né? Quando vem a notícia, logo eu tenho pacientes que resistiram bastante, eles contam como foi, né? Por exemplo, fibromialgia, né? Que é uma doença que todo mundo agora já ouve falar, mas no início não, né? Eu tinha uma paciente que ela ficava muito chateada, né? De saber que isso tinha um fundo emocional. Porque eu acho que tem que andar junto daí, né? Esse acompanhamento psicológico Sim, com remédios, medicações. Não quer dizer Tratamento que médico, médico, físico. porque eu acho que talvez seja essa coisa da compreensão, né? De é uma doença da mente, então esquece, abandona o tratamento médico mesmo, não. né? E não é, né? Não, não. O tratamento médico é fundamental, né? Tem que seguir todo o tratamento. Muitas vezes, se você tem, por exemplo, a psoríase, que é uma doença que surge bastante também de peles, em geral, as doenças são comumente, né, com fundo nervoso, emocional, psíquico. Normalmente, a pessoa tende a abandonar a medicação e não fazer o tratamento adequado. E aí, claro, vai ter uma piora, vai ter outros prejuízos também, provavelmente, né, na saúde dela. Não, ela tem que cumprir o tratamento todo. É impressionante. Eu tenho esse caso, quando eu estou muito nervosa ou estressada mesmo, sai uma feridinha aqui e aí Exato, a gente a já gente já sabe, né, o sabe. nosso ponto fraco, sabe que tá na hora de dar uma descansada, quem sabe programar um final de semana mais tranquilo. Acho que eu vou querer um desse. Né, eu vou procurar alguma coisa assim para poder tirar um final de semana, assim, de De folga. Ó, relax. É bom, faz bem pra Mas eu acho que também, gente. né, se a gente for pensar, né, para esse lado, para não acarretar esse tipo de coisas, né, a gente tem que saber também como a gente leva a nossa vida, né? Então, e o autoconhecimento ajuda a gente a perceber o limite, o nosso limite. Que o limite é único, é de cada um, né? Muitas vezes o meu limite é muito diferente do teu, que é diferente do da Aline. E cada um sabe das suas limitações à medida que vai se observando, né? Se conhecendo, por isso é tão importante também a psicoterapia.
E como nós em casa já podemos preparar as nossas crianças, eu que tenho um filhinho pequeno, Isso. e a gente sabe que muitos traumas, muitos problemas emocionais da vida adulta começam já na infância. Como fazer para que as pessoas tenham essa saúde emocional que ajudaria a não ter tantos Então, problemas psicossomáticos? é difícil, né? Não tem uma receita pronta, né? Eu costumo dizer que talvez a melhor opção seja sempre a verdade com as crianças, sempre a verdade e, claro, a autenticidade, né? A verdade no sentido de eles sentirem que você está sim presente ali, interessado em ajudar, em ouvir, né? Entender o que ele tem para te dizer, mesmo que você não compreenda muitas vezes ou não aceite muito bem o que a criança está querendo ou dizendo, né? Mas é importante a gente poder ouvir e ser autêntico, de dizer, olha, eu estou interessado sim, saber o que acontece contigo, eu não estou entendendo, não tem problema de dizer que não está entendendo, que não está sabendo como ajudar, mas o simples fato de estar ali fazendo essa escuta, o olhar, né, a atenção na criança, já vai estar ajudando muito, né? Super ajudando, porque a partir disso ela vai sentir confiança também para poder manifestar melhor o que ela está passando, né? Se é algum medo, se é uma insegurança, muitas vezes a criança tem fantasias, né, de abandono, quando começa a ir para a escolinha, né, tem aquela fase de se agarrar na mãe, não querer largar, e aí muitas vezes a criança também fica um pouquinho, parece adoentada, né, e mais Com o Rafael vulnerável. E quando a aconteceu isso. mãe quer agarrar o filho para pouquinho. não deixar ir para E escola. Também, fica mesmo, né? Até é. porque daí as defesas baixam, fica mais propenso a viroses e tal. Mas também de a gente não se assustar muito com isso e achar, ok, é natural, são momentos difíceis para o ser humano, né? De crescimento e fases novas Mudanças, e transições, desafios, né? mudanças, transições difíceis que todos temos e já os pequenos, né, começam cedo hoje em dia, indo para a escolinha. E saber compreender que é normal, não dizer para a criança, olha, você não pode, você tem que aguentar, não pode chorar. Não, pode chorar, a mamãe sabe que é difícil, mas vai ficar tudo bem, a mamãe vai voltar daqui a pouco, ela vai ali trabalhar e já volta, e acalmando a criança, né? Então, sempre a verdade, né? E a originalidade. Muito bem. E quem é adulto e já teve, né, já não conseguiu ter esse processo junto da família, que teve que reprimir emoções, teve que controlar, e agora percebe que isso também é um dos pontos que pega aí na saúde. Como E fazer? como pega, né? A gente que é de gerações mais passadas, né? Eu acho que quanto mais idade as pessoas têm, mais elas têm essa memória do quanto foi reprimido, sim, porque a educação era mais rígida, mais severa, era bem diferente do que hoje a gente tenta agir, né, e psicoeducar as crianças para que elas possam transmitir os sentimentos, demonstrar melhor o que elas estão sentindo. Então, eu tenho um paciente mais idoso que ele realmente ele fala como é difícil, às vezes eu não sei se eu tô com raiva ou se eu tô com medo ou o que exatamente eu estou sentindo. Então, ele muitas vezes não sabia reconhecer e reprimia, engolia como a gente era ensinado antigamente, ô menino, engole o choro, né? Não pode chorar, você é homem, né? Engole aí. E aí engole o choro. Mais difícil ainda para os homens, né? E claro, né? Ele teve problemas gastrointestinais severos tanto que também, de engoliu. tanto engolir o medo, o choro, a raiva, enfim, todos os sentimentos, né? Então, isso é importante que, se você que está nos assistindo está sentindo que alguma coisa não está certa e pode ser uma doença psicossomática, é importante buscar ajuda, né, Muito Cristine? importante. Inclusive, a Cristine participou também do programa da rádio, Entre Elas e Deus, na Rádio Cristo para Todos, que já faço propaganda aqui, radiocristoparatodos.com.br, vocês podem escutar o programa na íntegra, com mais casos que a Tine trouxe para a gente. E a gente agradece muito sua participação. Vamos contar com a Cristine em outros programas, né? Sim, acho que vai ser fundamental. Obrigada. Vou ter o maior prazer. Fiquem com Deus e até a próxima.